E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Vamos gravar aqui a nossa última aula de extinção das obrigações, tá? Parte 2. Hoje a gente vai tratar aqui da resolução, rescisão, resilição. Resolução e resilição, caso futuro de força maior e morte dos contratantes, tá bom? Então, vamos lá? Vamos compartilhar a nossa telinha aqui. Acho que é esse. Ótimo, extinção dos contratos. Então, isso. A gente vai tratar, então, de causas posteriores à celebração do contrato, extinção por causas posteriores à celebração do contrato. Resilição, resolução, rescisão e morte do contratante com o caso solteiro de força maior. Tá? Vamos lá. A gente falou já na aula passada das causas contemporâneas ou causas anteriores à celebração do contrato. E agora a gente vai falar das causas que são supervenientes à formação do contrato, ou seja, o contrato ele nasce ok, nasce válido, ele existe, ele está válido, requisito de validade, tudo perfeitinho, passa a produzir efeitos, então os 3 degrauzinhos de cada pontinho lindos, maravilhosos, mas por algum motivo posterior a gente tem ali algo que o sistema não consegue corrigir, vai ser necessário que a gente extingua esse processo. Tá? Então, primeira forma de extinção que a gente vai ter é a resolução. Quando a gente fala de resolução, a gente está falando de extinção baseada no descumprimento contratual. A gente está falando de inadimplemento das obrigações pactuadas entre as partes, de modo que será necessária a extinção desse contrato. Tá? Teoria geral dos contratos reserva ao vocábulo resolução o significado de extinção contratual fundamentado no descumprimento do pactuado, extinção. Se o contrato é feito para ser cumprido, a não realização da prestação pode encerrar o desfazimento do contrato. Previsão para isso, gente, artigo 475 do Código Civil. Né? A gente já falou isso na aula passada. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir-lhe a resolução do contrato. Às vezes não é interessante para a parte pedir o cumprimento forçado, né? Você imagina, por exemplo, você vai fazer um contrato com um dentista, né? Supondo aqui, e aí você perde a confiança no dentista. Você vai querer que aquele dentista que você já perdeu a confiança continue o tratamento contigo? Não, né? Então, é melhor, nesses casos, pedir resolução do contrato, tá? Então, basicamente é isso, resolução, tá bom? Falamos na aula passada, a cláusula resolutória expressa, a resolutiva, enfim, cláusula expressa e a cláusula resolutiva tácita. Fale resolutório e resolutivo. A gente já falou a respeito disso, voltaremos a falar novamente aqui. A gente tem também, além da resolução, a gente vai ter a resilição. Vou passar um pozinho na minha testa, porque está brilhando bastante. A resilição, gente, é a extinção do contrato por iniciativa das partes. Vamos lá. Óbvio, gente, quando a parte celebra um contrato, se imagina que essa parte vá cumprir o contrato. Por quê? Porque a gente tem aqui justamente o princípio da força obrigatória, o pacta sunt servanda, né? Se a parte celebra um contrato, o que se espera dessa parte é que ela cumpra com aquilo que ela pactuou. Ótimo. Só que algumas situações podem surgir no decorrer do contrato que vai ser necessária a extinção por iniciativa das partes. De regra, quando isso acontece, tá? O que a gente tem, na verdade, é o inadimplemento. Mas se for inadimplemento, não é resilição, é resolução. Então, como é que funciona essa resilição? Se uma das partes ela quer extinguir por conta própria, no final das contas ela está dizendo, aí, ó, vou cumprir não, valeu. Isso seria inadimplemento, não seria resilição, seria resolução. Na verdade, a resilição, gente, unilateral, tá? Feita por uma das partes apenas, é a partir do momento em que uma delas quer extinguir o contrato, a outra não. Tá? E aí, por que isso diferencia da resolução? Nesse caso, eu tenho autorização legal para tanto, a gente vai falar. Agora, o comum é que a gente tenha a resilição bilateral. A resilição bilateral significa que ambos os contratantes consentem em extinguir o contrato antes de exaurir o seu objeto. Tá? Na resilição bilateral, a gente vai chamar isso de distrato. E aqui é muito simples. A mesma força que faz com que haja o contrato,
A mesma autonomia da vontade que permite que as partes contratem é essa mesma autonomia da vontade que permite que as partes dissolvam o vínculo contratual. Então, se essa vontade de dissolver o vínculo ela é bilateral, ela é de ambas as partes, a gente está falando aqui do distrato, tá bom? Então, a gente pode ter aqui. Daí a discussão que vai ter, ó, o artigo 472 diz que o distrato faz pela mesma forma exigida para o contrato. Então quer dizer que se eu fiz um contrato de compra e venda de uma bicicleta por instrumento público, escritura pública, o distrato também tem que ser feito por escritura pública? Não. O que significa, então, a correta leitura desse artigo 472? Significa o seguinte, se a lei exige que para o contrato eu tenho uma solenidade, eu tenho uma forma, então se a lei exige que para o contrato eu tenha que representar a forma, para o distrato também tem. Se a lei não exige forma para o contrato, não preciso da forma nenhuma, já que não existe, para o distrato. Então, eu posso fazer um contrato de compra e venda de bicicleta por escritura pública e posso fazer um distrato particular, verbal, enfim, tá bom? Diferente a questão da prova que a gente sempre falou. Quitação, também aqui a gente tinha uma questão do código anterior. Quitação pode ser sempre dada por um instrumento particular. Então, aqui, quando você celebra o distrato, você está encerrando o contrato. Então, o ideal, gente, é que você faça ela por escrito, né? A própria artigo 320 está dizendo que a forma exigida para a quitação é que ela seja por escrito, por instrumento particular, tá? Pode ser público, evidentemente. Então, tenho lá um contrato de locação de imóvel, eu estava previsto que eu ia ficar 30 meses. Comecei a ter alguns problemas lá na casa, comecei a encher o saco do proprietário, o proprietário já está, né, meio injuriado comigo, eu chego para ele, fulano, vamos devolver, vamos encerrar esse contrato? Vamos, você é muito chato, sai fora. Tá bom. Então, nesse caso, a gente vai fazer um distrato. O nosso acordo de vontades com o NIL, esse mesmo acordo vai separar. Evidentemente que na hora de entregar as chaves para ele, eu vou pedir que ele me dê um recibo de quitação, dizendo que eu não tenho mais obrigação nenhuma com ele. E esse recibo de quitação, para minha garantia, eu vou exigir que seja feita por um instrumento particular, um documento escrito expresso dizendo isso, tá? Resilição bilateral é isso. Na resilição unilateral, eu falei com vocês, para que não configure o inadimplemento, a gente vai ter o quê? Necessidade de autorização legal, tá? Admite-se somente a resilição unilateral com autorização legal. Autorização legal expressa ou implícita, pela natureza da venda. E sempre com prévia comunicação à outra parte. Artigo 473, resilição unilateral. Nos casos em que a lei expressa ou implicitamente permita, opera mediante denúncia notificada a outra parte. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui, lá da lei de locação, lei 8245, artigo 46, nas locações ajustadas por escrito e por prazo inferior ou superior a 30 meses, igual ou superior a 30 meses, a resolução ocorrerá a fim do prazo estipulado. Aqui, na verdade, o termo técnico está errado, que seria extinção. Independente de notificação ou aviso. Aqui, resolução, conforme a gente bem falou, né? Extinção por inadimplemento. Aqui não é o caso, o termo técnico está errado. Mas vamos lá. Parágrafo 2º, ocorrendo a prorrogação, ou seja, o contrato por prazo determinado, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de 30 dias para desocupação. Tá? Então, passou o prazo de prazo específico do contrato, o contrato está vigorando por prazo indeterminado, o locador pode denunciar, falar, vaze, saia, entregue, você tem aí 30 dias para desocupar. Tá? Então, está previsto na lei a resilição unilateral. Então, a outra parte é obrigada a devolver. Tá? O artigo 4º também da lei 8245, parágrafo único, vai tratar da hipótese em que o inquilino ele foi transferido do emprego pelo seu empregador, privado ou público. Então, tomemos o meu exemplo. Sou professor da UGB, do aula em Volta Redonda. Sabemos que a UGB tem uma unidade em Nova Iguaçu. Supondo que ela abre o curso de Direito em Nova Iguaçu e fala, Daniel, agora você vai lá para Nova Iguaçu, que você vai dar aula em Nova Iguaçu. Beleza, estou indo. Vou mudar, tem que mudar o endereço. Então, eu tendo um imóvel alugado aqui, eu vou chegar para o locador e falar, olha, foi transferido, está aqui o documento, vamos resilir o contrato de forma unilateral, vamos extinguir o contrato e eu não vou nem te pagar multa, tá? Não é considerado aqui uma inadimplemento, tá bom? Das minhas obrigações. A resilição unilateral, como a gente falou, pode ser denúncia, né?
ela pode ser denúncia cheia ou denúncia vazia. Se for denúncia cheia, significa que eu tenho motivos para fazer a resilição. Se eu não tenho motivos, ela é denúncia vazia. Tá? Interessante, o artigo 473 diz o seguinte, mas a resilição unilateral, a natureza da avença, enfim, mas e se a parte tiver feito investimentos consideráveis para aquele contrato? A outra parte pode simplesmente ir lá e extinguir? Não. Tá? A denúncia unilateral só produz efeito depois de transcorrido o prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Então, se um dos contratantes fez investimentos elevados, é interessante que esses investimentos sejam, pelo menos, compatíveis com o investimento que ele fez. Tá? Forma especial de resilição, revogação, renúncia e resgate. Aqui é muito claro para as hipóteses de contrato de mandato. Tá? No contrato de mandato, o cliente chamado mandatário outorga poderes para o advogado, o cliente chamado mandante outorga poderes para o advogado chamado mandatário. Tá? Então, esses poderes que foram conferidos por cliente ou advogado podem ser revogados. Tá? Perdeu confiança, enfim, pode ser revogado. Então, uma das formas de extinção, uma forma especial de resilição. Por outro lado, o cliente que recebeu os poderes pode ficar de saco cheio com o cliente. O advogado que recebeu os poderes, pode ficar de saco cheio com o cliente, ele vai lá e renuncia aos poderes recebidos. Tá? E eu tenho a terceira situação, que é o resgate, que é específico para a cláusula de retrovenda, lá no contrato de compra e venda. Tá? E repetiu aqui, tem que apagar, vamos lá. Rescisão, gente. Em que pese a gente costuma falar vulgarmente rescisão, vou rescindir o contrato, vou rescindir o contrato, vou rescindir o contrato, não é o correto, tá? A rescisão, ela é específica para os casos de lesão e estado de perigo, tá bom? E aí, gente, espera aí, professor, mas lesão e estado de perigo não é vício de consentimento? Por que você está falando de causa posterior à celebração do contrato? Pois é, também não sei. Tá? Não concordo com essa colocação topográfica aqui da rescisão, não. Para mim, lesão e estado de perigo são situações que ocorrem antes ou no momento da celebração do contrato. Mas a doutrina, principalmente o Pablo, botou aqui, então eu estou seguindo a doutrina do Pablo, então, para não ficar doido, a gente segue lá. Tá? Mas, de fato, a rescisão é uma questão que vai colocar lá atrás. Então, rescisão é específico para o caso de lesão em estado de perigo. A pessoa, mas por que lesão? Mas tem os outros. Gente, isso aqui é uma questão... Eu fui estudar, né? A gente tem que procurar, mas da onde que é essa porcaria? Por quê? Isso tudo tem a ver com o Código Civil francês. Como é que é o nome do cara? Marcel Plainol. Fugiu o nome dele agora. Um doutrinador francês. Ele estava explicando isso lá. Isso vem da França, uma construção doutrinária lá do direito francês, que faz uma divisão entre o direito italiano, o direito romano, toda essa bagunça. Tá? Então, vou falar aqui o que é lesão, o que é estado de perigo, as duas são muito próximas, há até uma confusão na doutrina que entende que elas sejam muito próximas, né, que pese tenham poucas diferenças aí, e a gente, de fato, vai trazer aqui a rescisão para isso. E aí, olha que interessante, la rescission pour lésion é um cas de nullité do contrat. Né? O Pio Donizete traz essa citação desse doutrinador francês. E aí, gente, olha que bagunça. Olha o que está dizendo esse trechinho ali, que é do Pablo, de cima. Os efeitos da sentença retroagem a data de celebração do contrato. Em ambos os casos, lesão em estado de perigo. Destarte. A parte que recebeu fica obrigada a restituir. O que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho uma divergência doutrinária. Tá? Essa divergência doutrinária vai dizer o seguinte, o Pablo ali e o Eupídio Donizete, o Eupídio Donizete ele não entra a fundo nisso aqui não, ele só joga e sai correndo. Tá? Vão dizer o quê? Que é caso de nulidade, porque o que ele está dizendo aqui, se os efeitos retroagem à data de celebração, isso é nulidade. Só que o artigo 178, inciso 2º do Código Civil, declara que ele é anulável. Tá? Efeitos ex nunc, dali para frente. Então, fica a briga aí para a gente discutir isso na nossa aula efetivamente.
Outra maneira de extinção dos contratos é a morte. Mas é qualquer contrato, qualquer contratante que morre, que o contrato vai ser extinto? Não, gente, não. A gente já falou aulas atrás lá que no caso de morte, a gente tem o que? A sucessão a título universal daquele contrato. Tá? Então, a parte credora, os herdeiros desse credor vão continuar tendo direito a receber. Ou se for a parte devedora que venha a falecer, os devedores, os herdeiros devedores também vão ter que cumprir aquela prestação. Vai ocorrer a extinção do contrato por morte a partir do momento que esse contrato ele é personalíssimo, intuito personal. Aí não tem como, realmente, vai ser necessária a extinção do contrato. Tá? E, por fim, caso fortuito força maior, havendo ali um fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, a gente realmente não tem o que fazer e esse contrato ele vai ser extinto, porque, às vezes, o objeto dele se exaure e dali por diante. Tá? Então, há também a extinção do contrato e, nesse caso, não tem culpado, então, simplesmente se extingue a obrigação e restaura o status quo ante. Gente, é isso. De novo, trataremos dessas hipóteses todas em sala de aula, tá? Espero que vocês estejam presentes. O material está encaminhado, está tudo postado no NEAD, você já tem livros, enfim, Biblioteca Saraiva, está tudo lá. Ele pode comentar, daí por diante. Dúvidas, a gente vai tirar em sala de aula, tá? Então, eu espero que a adesão de vocês às aulas seja grande, tá? Em que pese vai ser dia 12/6, dia dos namorados, mas como vocês estão tudo encalhado longe de namorado, dá para assistir a aula sem problema. E a aula vai ficar gravada também, então quem não pôde assistir por algum motivo realmente muito sério, muito grave, vai ficar gravado para que vocês possam assistir a aula lá. Qualquer dúvida também, entre em contato comigo aqui, que eu estou sempre à disposição para a gente poder resolver e explicar as dúvidas de vocês. Bom, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus.